Jogos de terror. Você já pararam pra pensar como fazer um jogo de terror é extremamente difícil? O que é terror pra ti pode muito bem não ser terror pra mim e vice-versa. E é por esse exato motivo que a maioria das desenvolvedoras hoje em dia optam pelo jumpscare. O jumpscare é uma forma rápida de te causar um susto, e eu sei que isso é uma armadilha. Afinal, susto não quer dizer medo. Eu sinceramente sinto que as empresas antigamente tinham um esmero maior. E calma, eu não vou entrar naqueles papos de que jogo antigo é melhor. Mas eu vou dar um exemplo de algo que acontecia antes, mas não acontece tanto hoje em dia. Pelo menos não no meu ponto de vista. Uma coisa que a gente tinha bastante antes, mas não tem mais hoje em dia, é jogos disfarçados. Um jogo que tu olha à primeira vista e tu nem nota que ele é... Tu só vai notar quando tu olha pra aquela experiência em retrospecto. Querem um exemplo? Manhunt. Finalmente eu tô citando esse jogo no canal. Manhunt é um jogo visceral. É aquele tipo de jogo que te coloca na pele do cara mal da sua forma mais pura. Tu não é um monstro, tu não é uma entidade, nem tem nenhum superpoder. Tu só é um homem com raiva e 2 punhos. E às vezes uma sacola plástica. O Manhunt causa medo. Ele causa um real, porque um James Cash pode estar em qualquer esquina. E esse jogo se aproxima muito da realidade. E esse é o ponto, realidade. Um jogo que se aproxima da realidade, esse é um jogo que causa medo real. Um jogo que tu se vê existindo, eles causam medo de verdade. Será? E o que eu deixo para os jogos que são literalmente em vida real? Eu acredito que nessa pauta, a maioria de vocês vai lembrar dos vídeos da Baba Bowie, que eu já fiz um vídeo dedicado sobre aqui no canal, onde ela mescla vida real com efeitos meio trash. E esses vídeos dela, inclusive, até viraram um jogo. Mas vocês sabiam que essa estética que ela bota nos vídeos dela é baseada numa estética que realmente existiu? Uma época onde os jogos realmente eram feitos em vida real, sem nenhum pudor, sem nenhum freio. Meu Deus, esses daí devem ser os que causam medo de verdade então. Mas arrepios? Há controvérsias. Bom, vamos lá. Nesse vídeo aqui eu separei 3 jogos que eu vou citar na ordem do menos pesado ao mais pesado. Claro, isso na minha opinião. E baseado na minha opinião, o primeiro jogo dessa lista é o Night Trap. Opa, só passando pra avisar que as gameplays que vão ser usadas nesse vídeo não foram gravadas por mim, foram gravadas pelo canal Nintendo Complete. Eu pedi autorização pra usar e ele liberou, então créditos totais a ele. Night Trap é um jogo que eu descobri aleatoriamente naqueles vídeos de lista, os jogos mais pesados da internet. E o pior é que quem fez aquela lista que eu vi sabia muito bem qual parte do Night Trap colocar. Isso porque essa foi a primeira cena que eu vi do Night Trap. Opa, eu acho que eu não vou poder mostrar tudo, senão, ó, amarelei. Essa foi a primeira cena que eu vi do Night Trap, e isso foi bem traumatizante. Eu lembro que quando eu vi essa cena, eu fui correndo destrinchar tudo que eu podia desse jogo. E pro meu azar, eu nunca consegui jogar ele de fato, porque por algum motivo do inferno, esse jogo não tem uma versão na Steam, e também em nenhuma loja digital. Desde o lançamento desse jogo, na sua versão física, esse jogo se tornou um abandonware. Abandonware é um software abandonado. É um software que não tem como tu ter acesso se não for por meios ilegais. Existem vários sites dedicados a salvar esses abandonware, e tu consegue encontrar esse jogo por lá. E eu descobri esse jogo em 2016. E até o momento que eu tô gravando esse vídeo, esse jogo ainda não tem uma versão na Steam. Um aviso aqui, IP do futuro falando. Eu sou burro, eu acho que eu escrevi Night Trap errado, provavelmente na Steam, e não apareceu o resultado pra mim. Mas sim, esse jogo tem uma versão na Steam. De qualquer forma, eu gravei a minha experiência, a minha dificuldade com esse jogo no PlayStation 5, e eu acho que ficou bem legal. Eu sou burro, desculpa. Mas eu consegui jogar ele mesmo assim sem precisar baixar nenhum abandonware, porque eu tenho medo de vírus. Em 2024 foi lançada uma versão de aniversário desse jogo pro PlayStation 4. Com isso, depois de anos, eu finalmente tive um motivo pra ligar meu Play 5, comprar esse jogo e jogar ele. E, bom, é complicado. Uma coisa que vocês vão notar que é comum nos jogos dessa lista é que esses jogos tinham uma forma meio que padrão de se jogar, que no caso é por meio do menu abaixo dessa tela. E nesse menu tu controla tudo do jogo. Agora, quais opções que tu vai ter, isso muda de jogo pra jogo. No Night Trap, tu controla câmeras e algumas armadilhas. Mas antes de eu falar da gameplay e também explicar essa aqui, vamos pra história do jogo. Night Trap é um jogo comicamente curto. É sério, a maioria das pessoas zera ele inteiro em menos de 1 hora. E esse jogo é o seguinte: tem uma festa do pijama pra acontecer. E sim, essa festa do pijama é só um pretexto pra fazer um jogo com uma parede de mulher que vira e mexe vão tirar a roupa. Enfim, essa festa do pijama vai contar com alguns meninos e algumas meninas. No caso, geral foi convidado por essa menina aqui pra uma festa do pijama na casa dela. Mas o que geral não sabe é que ela e os pais dela são vampiros. Inclusive o pai dela parece muito Michel Temer.
Já estão. Fora o fato deles serem vampiros, a casa inteira dela é cheia de perigos. Principalmente pelo fato de que tem alguns ninjas, ou seja lá o que era pra ser isso. Esses caras aí estão tentando invadir a casa. E onde é que o jogador se encaixa em tudo isso? Nós somos uma empresa de segurança. A gente tem diversas câmeras espalhadas pela casa e também tem uma série de armadilhas que a gente consegue ativar remotamente pelas câmeras. Tudo pra tentar pegar esses invasores. O nosso objetivo é não deixar isso aí acontecer, ou isso aqui. Agora tudo faz sentido, né? Night Trap é um jogo que te deixa nervoso. E olha que é fácil me deixar nervoso. Nesse jogo, tu pode navegar pelas câmeras da casa. E uma sacada muito boa dos desenvolvedores desse jogo é que os personagens vão se separar pela casa. E tu só vai conseguir olhar um por vez. E se tu tirar o olho deles em uma hora errada, talvez tu nunca mais o veja. Não com vida. Tu pode estar vendo numa câmera uma galera se divertindo, enquanto na outra tem alguém invadindo a casa, ou até mesmo alguém sendo da forma mais brutal já vista pelo homem. Esse jogo quer que tu seja ligeiro, mas talvez ele não funcione com burros. Eu tô escrevendo esse roteiro dia 26 de fevereiro. Sim, esse vídeo tá guardado já tem um tempinho. E até o momento da gravação desse vídeo, eu não sei como se aplica as malditas armadilhas. É sério, eu perdi umas boas horas vendo todo tipo de variação e ramificação que as cenas poderiam ter. Tudo pra tomar um outro game over na tela, onde a minha equipe fala que eu falhei em salvar as meninas. Tudo porque eu não sei como salvar elas. I don't believe what I just saw. Those bloodsuckers just got Lisa, and you had a chance to save her. I put the lives of those girls in your hands, and you screwed up. I'm pulling the plug on you before you do any more damage. Opa, um pequeno adendo aqui cheio de ódio. Enquanto eu tava gravando meu POV jogando o jogo, eu simplesmente descobri como se aplica as armadilhas. É sério, eu decidi gravar essa cena em POV pra mostrar que nada que eu faça no controle funciona. Aí na gravação funcionou. Beleza. Mas isso não mudou o fato que eu tomei um outro game over na tela. Enfim. Eu boto esse jogo como o primeiro da lista porque ele não é explícito. Todas as cenas desse jogo ficam apenas na sugestão. Os personagens são levados para fora da cena quando eles de fato iriam falecer. Mas não me entenda mal, esse jogo é sim pesado, mas comparado com os outros dessa lista, ele é bem fraquinho. A partir daqui, essa lista vai ir ladeira abaixo. Porque se o Night Trap trabalhava só na sugestão, Phantasmagoria quer mais é que se exploda. Literalmente. Esse jogo é o seguinte. A escritora Ed Raine, junto do seu marido Don, se mudam pra uma mansão no meio do nada. Essa história muito provavelmente estava querendo mirar naquele clichê. Eu preciso me isolar do mundo pra escrever a melhor história de todas. Se vocês querem saber, esse jogo inteiro é bem clichê. É aquele clássico da casa mal assombrada. O jogo foi lançado em 1995, então talvez essa temática ainda não era um clichê naquela época. Spoiler. Já era. Nesse jogo a gente controla a Ed Raine, e conforme o jogo se vai, a gente vai notando cada vez mais as coisas estranhas que estão acontecendo na casa. A nossa protagonista vai tendo uma série de alucinações e sonhos dessa casa, que mostram o passado sombrio que assolou essa mansão. E tá, o que aconteceu? Essa mansão pertencia a Zoltan Karnovashi, um mágico que possuía um show de mágica. Só que esse show de mágica era bem pancada nas ideias. Tá ligado aquela mágica de serrar alguém no meio? Então, o Karnovashi fazia esse número, só que ele serrava a mesma pessoa e é nóis. Esse cara tinha um fascínio pela mágica e pelo ilusionismo, mas era um fascínio meio doentio. Um fascínio tão grande que tirar o coelho da cartola não foi o suficiente pra ele. Ele precisava de mais. E pra suprir isso, ele se envolveu com magia negra. E nisso de querer conseguir mais e mais coisas da mágica, o cara sem querer dá spawn num demônio dentro da mansão dele. Pois é. O que acontece é que esse demônio vai passar a ter uma certa influência sobre o mágico. E, bom, um demônio sempre só quer uma coisa: tacar o a não ser que o demônio seja o demônio de Helluva Boss. Quando o demônio passa a ter influência sobre o Karnovashi, ele faz o Karnovashi caçar cada uma das suas 5 esposas. Sim, 5 esposas. Anos 95. Briga com a Sierra Games, não comigo. Ele caça cada uma das suas 5 esposas e dá um fim em cada uma delas no estilo bem show de mágica, só que sem mágica e sem show. Uma delas, ele gira a cabeça mais do que um humano conseguiria girar. Uma outra, ele vai ensinar jardinagem, mas de uma forma um pouco incomum. E tem uma que eu sequer posso descrever o que acontece, mas saibam que envolve um funil gigante e estômago de um cachorro. O ponto é que o Karnovashi não tava legal, e durante todo esse caos que ele tava fazendo na vida das esposas dele, ele acaba indo de F junto. Durante um dos seus números, ele meio que vira churrasco, literalmente. E nisso, aquele demônio que tava no corpo dele foi selado dentro de uma caixa pra nunca mais ser aberto. E adivinha? Uma das primeiras coisas que a Ed Raine faz no jogo é abrir essa maldita caixa e liberar o Satanás pela casa. E é a partir daqui que a trama desse jogo começa. Lembra que eu falei que um outro jogo dessa lista ia ter uma interface muito parecida com a do Night Trap? Então, era do Phantasmagoria que eu tava falando. A HUD é quase a mesma. A diferença é que ela tem funções diferentes. Phantasmagoria é um point and click, onde tu coleta coisas, usa elas ou
combina. Bem parecido com o que jogos como Frambow fizeram um tempo atrás. Outra coisa interessante que esse jogo tem é essa caveira no canto esquerdo. Se tu ficar muito perdido no game, tu pode pedir dicas do que fazer pra ela. E eu achei isso bem legal. E bom, a partir do momento que a Adrienne liberou o Tinhoso pela casa, que as coisas começam a ficar estranhas no jogo. Lembra que eu falei que ela ia ter alucinações e sonhos pela casa? Essas visões eram justamente as visões do que o Carnovash fez com as suas esposas. Quando o Carnovash trouxe o demônio pra casa dele, o demônio passou a ter influência no corpo dele. O demônio voltou pra casa agora. E o alvo dessa vez, a pessoa influenciada, se torna o marido da Adrienne. E ele fica cada vez mais estranho. Mais e coisas bem ruins vão acontecer. Phantasmagoria é um jogo que não é pra qualquer um. Eu acho que de todos da lista, ele foi o que envelheceu pior. Tanto nas suas cenas, que são explícitas até demais, na gameplay, que é bem travada, e claro, na sua acessibilidade. Quer dizer, eu comprei ele na Steam pra jogar, e olha a resolução do jogo no meu monitor. O port dele é horroroso. E ele também tem aquele método antigo de fazer onde as coisas mais soavam toscas do que impactantes. Tipo, essa é a música do menu. Eu não sei pra vocês, mas essa música não me comunica algo ameaçador, pelo menos não na minha opinião. Enfim, esse jogo veio numa época em que os jogos em live action estavam muito em alta. Em 1992, a gente teve o Night Trap. Em 1995, o Phantasmagoria. E em 1996, a gente teve o próximo jogo dessa lista. Meus amigos, pra falar desse aqui eu vou ter que pisar em ovos. Eu já duvido muito que esse vídeo seja monetizado mesmo. Tá, pra começar, olha a capa dos 3 jogos citados e me fala qual delas te dá mais o sentimento de eita. Eu não sei vocês, mas pra mim a capa mais assustadora aqui é a capa do Persona 3. E isso sim é um jogo de terror. Harvester é o jogo mais diferente de todos dessa lista. Ele não vai ter aquela interface característica de jogos em live action da época, e nem alívio cômico. Não, mentira, ele na verdade é o que mais tem alívio cômico, e ao mesmo tempo é o mais pesado. E na minha opinião isso, o jogo ter alívio cômico, mesmo sendo visceral, faz ele ser mais pesado ainda. E eu vou dar um exemplo. O meu filme de favorito é Evil 2, ou A Morte do Demônio 2. E esse filme, ele é muito pesado no famoso gore. Ao mesmo tempo que esse jogo tem ele é muito pesado em várias cenas, ele é um filme cômico. A ameaça nesse filme são os demônios, os Kandarianos. E eles riem da cara do personagem, eles dão um dedo do meio pro personagem, eles não estão nem aí. E pelo fato desses antagonistas fazerem coisas horríveis e ainda fazerem piada com isso, na minha opinião, torna essa obra muito mais pesada. É tipo, eu tô fazendo algo visceral e eu não ligo e ainda acho graça. Acho que vocês conseguem entender. Enfim, nesse jogo a gente é o Steve Mason, que é esse mano aí. E o nosso protagonista afirma estar passando por uma amnésia. O que acontece é que ele simplesmente acordou e se deu por conta que ele tá numa estranha cidade chamada Harvester. E ele não faz a menor ideia de que cidade seja essa e nem como ele veio parar aí. Steve Mason, cidade estranha. Aonde foi mesmo que eu vi isso? Detalhe, Harvester veio primeiro. Enfim, o nosso protagonista Steve Mason vai falar com seus amigos e também com a sua família sobre essa amnésia que ele tem. Mas o estranho é que todo mundo vai tirar ele pra louco. Amnésia? Não, rapaz, esquece isso aí. A parada é que o Steve vai notar desde que ele pisa nessa cidade que todo mundo tá estranho. Todo mundo age estranho. Todo mundo daquela cidade tá agindo de uma forma meio robótica. Respondem ele de forma meio robótica. E esse tipo de tratamento estranho vai ficar na cabeça dele. Todo mundo daquela cidade vai ficar falando pra ele entrar pro tal Lodge, que é tipo um culto daquela cidade. E ele acaba aceitando. Só que para fazer parte desse culto, ele precisa fazer uma série de coisas bem paia. Coisas que começam com, toca uma pedra numa vidraça aí, e vão pra, pega uma arma e... Quando tu achar que o geral tá morto, tu vai lá e tira nos pra ter certeza que ninguém vai levantar de novo e vai enquanto tu escuta a Melanie Martinez. É só parada pesada. Ele vai ficar nesse vai e vem de missão apenas ouvindo o que aqueles robôs falam. Mas isso vai mudar no momento que ele conhece uma moça chamada Stephanie Putnam. Essa moça é a única pessoa que parece um humano em toda Harvester. Quando eles se conhecem, o Steve meio que se abre pra ela e ela se abre pra ele. Ela diz estar sofrendo da amnésia também, exatamente como Steve. E isso já é o suficiente pros dois manterem um certo laço. E bom, daqui pra frente é só ladeira abaixo. O pai dele. O que acontece é que a Stephanie vai ser caçada pelo culto dos Lodge. E cabe ao Steve salvar ela, passando por mais uma série de provações e enigmas. E meu Deus, como esse jogo tem enigma! Quando o Steve consegue chegar onde a Stephanie tá, ele descobre que toda a Harvester, tudo que ele viveu até agora, não passava de uma mera simulação. O cabeça do culto Lodge, o Sergeant at Arms, colocou nessa simulação tanto o Steve quanto a Stephanie. Somente eles dois são humanos reais aqui. Inclusive é por isso que todo mundo parecia robôs, porque de fato eram robôs. Pois então, o Steve foi colocado nessa simulação porque o plano do Sergeant at Arms e do Lodge era transformar o Steve num serial. Essa simulação foi feita meticulosamente.
meticulosamente, tá certo? Essa simulação foi feita especificamente pra isso, e o Steve se saiu muito bem em todas as suas provações, mas eventualmente ele chegaria na última. A última provação de Steve Mason pra ele passar no teste de vez era ele se mostrar alguém sem sentimentos ou laços. Ele teria que matar a única pessoa que ele nutriu algum sentimento nessa jornada, a Stephanie Potsdam. E dependendo da escolha do jogador aqui, a gente vai ter 2 finais. E um deles a gente se recusa a matar ela. Nisso a gente fica na Harvester preso pra sempre. A gente não sai da simulação. A gente se casa com a Stephanie Potsdam, a gente monta uma família, e então morremos de velhice. E inclusive quando eles morrem na simulação, eles morrem na vida real. What a waste. This kid could have been something. E bom, a outra opção é óbvia. A gente mata a Stephanie Potsdam. E nisso a gente se torna o que aquele culto queria, um assassino. Nisso o jogo dá a entender que o Steve foi solto no mundo real. A gente vê uma cena dele na rua à noite, enganando e alguém. E de repente corta pro Steve em casa, e ele tá jogando Harvester em casa. De repente a mãe dele aparece perguntando o que ele tá fazendo. E quando ele responde que ele tá jogando Harvester, a mãe dele dá uma bronca nele por ele tá jogando jogos dando a entender que isso pode influenciar ele a fazer alguma coisa. E é por isso que ocorre a censura nos jogos e nos desenhos. Isso nas palavras dela. E com isso, o Steve simplesmente enlouquece. Roadrunner cartoon. Roadrunner cartoon. Irmão, vocês entenderam o que aconteceu aqui? Harvester é um jogo feito pra fazer piada com a censura absurda que tava rolando com os jogos na época. O jogo literalmente tenta transformar o Steve num... É basicamente o que os jornais falavam na época, tá? O jogo vai te transformar numa pessoa ruim. O jogo é sobre isso. É um jogo que tenta influenciar um protagonista a ser um e no final a gente vê que o protagonista tá suavão em casa jogando Harvester. Sabe por quê? Porque um jogo não transforma ninguém em Eu largo o Mickey e bato palma de pé pra esse jogo. Harvester é o jogo mais pesado dessa lista porque, como os desenvolvedores estavam em mente de fazer essa piada no futuro, eles meio que tudo. Assim eles conseguiam se esconder por trás dessa sátira. O que eu acho de certa forma genial, apesar que eu também acho que esse jogo perde a mão várias vezes. Mas ele é o que tem o melhor senso de humor de todos. Tipo, tem um personagem no jogo que não tem metade do corpo, e ele tem um arsenal de mísseis. E sabe onde é que tá o botão pra lançar esses mísseis? Na parte de baixo do corpo dele. Ou seja, se ele se soltar, a Terra explode. Tipo, são umas sacadas muito boas pra umas piadinha besta que ninguém vai lembrar, mas que tira um sorriso sincero da tua cara durante a gameplay. E, meus amigos, esses são os bizarros jogos de live action, pelo menos os que eu quis listar. Lá no vídeo Perfis que Foram Longe Demais, eu perguntei pra vocês se vocês pilhariam um vídeo desses games. E eu prometi pra mim mesmo que um dia eu ia fazer um vídeo sobre. Talvez um vídeo pra cada, talvez um vídeo só pra um deles, mas eu acho sinceramente que essa foi a melhor forma de eu fazer esse vídeo. Não tem mundo que eu poderia me aprofundar nesses jogos em um vídeo sem estragar minha monetização ou meu engajamento. Então eu acho que o vídeo com os 3 é uma boa. Eu quero deixar bem claro que eu não falei muitas coisas que acontecem nesses jogos de propósito. Espertinho que fica nos comentários, calma. Eu não falei porque eu não sei. Eu não falei porque são informações muito pesadas, é desnecessário pro vídeo. Mas, independente disso, eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Eu não faço a menor ideia de como esse vídeo vai se sair. Faz tempo que eu não faço vídeo de uns temas variados. E se tu gostava desse tipo de vídeo e tá feliz com a volta dele e quer ver mais vezes, comenta. Eu gosto muito de fazer vídeos de tema que não necessariamente estão em alta. E se tu gosta desse tipo de vídeo, comenta, porque eu tenho muita ideia guardada pra esse tipo de vídeo. O apoio de vocês é ouro pra esse tipo de vídeo continuar. E é isso, gente. A gente se vê na semana que vem, meus amigos. Muito obrigado aos membros. E a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau.